Fala galera do grupo, bom dia. Estou aqui fazendo uma reflexão aqui sobre o que o Léo falou a respeito da falta de resolução do Ray Tracing quando ele é aplicado, né? Eu já coloquei no grupo aí que não tem nada a ver com o próprio efeito do Ray Tracing, que é só o sombreamento, mas tem mais a ver com o DLSS, né? Mas o que é o DLSS? Apesar de eu ter mandado aí no grupo aí mais ou menos o que era, eu vou explicar aqui, tentar fazer uma explicação aqui da parte teórica e da parte prática de como é aplicado o DLSS e por que ele tinha, no início da tecnologia, essa má renderização, né? Os pixels não eram bem ajustados, porque o anti-LS deles não era muito bem aplicado, e como que a NVIDIA conseguiu resolver isso, e por que essa RTX é tão diferente das tecnologias anteriores da NVIDIA, da GTX e das outras anteriores a essa tecnologia. Por que realmente é só o Ray Tracing aplicado na RTX, porque apesar de ser um software, ele não funciona muito bem nas outras tecnologias da NVIDIA. Então eu vou explicar mais ou menos o que é o DLSS e por que o DLSS faz com que o Ray Tracing seja bem aplicado nas RTX. Então vamos começar então uma explicação primeiro teórica e depois vamos mostrar na prática no jogo Control. O DLSS da NVIDIA nada mais é do que o Deep Learning Super Sampling, que a gente já viu em outros vídeos aí. Então vamos separar o Deep Learning do Super Sampling para a gente entender melhor como funciona. O Deep Learning, como você pode ver, é um aprendizado, né, da máquina que ele é utilizado nas tendências tecnológicas hoje em dia. Que a máquina ela vai aprender conforme a necessidade dela, na verdade. E a NVIDIA, no caso, ela só manda algum software, alguma coisa para melhorar esse aprendizado. Então, isso que acontece do Deep Learning ser a própria inteligência artificial da máquina, né? Tem os núcleos específicos na nova tecnologia da RTX para fazer esse aprendizado, com que façam que ela consiga renderizar esses jogos da melhor forma possível. O Super Sampling foi utilizado a primeira vez no Xbox X, né? Para poder fazer a renderização tanto de forma 4K e como de forma inversa também, porque ele é um modo anti-LS. Então o que acontece? Ele utiliza para render de uma resolução maior para uma resolução menor ou vice-versa, e também corrigindo o seriado e artefatos. Quando ela foi utilizada no Xbox, ela tinha um intuito, porque o Xbox tinha o X da em 4K, mas tinha pessoas que só tinham televisão Full HD e tudo mais, então ele tinha que renderizar da tecnologia do 4K para o Full HD. E já tinha diferença de fazer a resolução inversa. Aqui temos a imagem, né, que foi produzida pela Digital Foundry aqui, do The Witcher, o Super Sampling de 4K para 1080p. Olha como é que estava bem melhor do que o Full HD nativo. Olha para você ver a renderização do Super Sampling colocando uma imagem maior numa imagem menor com a resolução maior. E aqui o que é utilizado pela NVIDIA é o contrário, né? Ela pega uma resolução menor, que você vai renderizar ela numa resolução menor e transforma ela por uma resolução maior, usando o Super Sampling, corrigindo as bordas e fazendo a imagem ficar melhor do que ela é. Então vamos mostrar como que a NVIDIA é capaz de fazer isso. Aqui como mostra o Detonando Quick, é relativamente simples fazer essa programação para os desenvolvedores. Aqui como foi mostrado no canal, que eu também mandei esse vídeo, a programação seria bem simples para os desenvolvedores fazer e economizaria o trabalho deles, porque eles têm que fazer essa renderização pensando em todas as possibilidades de sombreamento. Agora, se eles fossem programar para o Ray Tracing, bastaria que eles colocassem esse tipo de comando aqui para que a máquina pudesse fazer esse sombreamento, né? É que quem faz o Ray Tracing é o processamento do seu CPU, no caso. Então, o que acontece? Sobrecarrega o computador, porque esse trabalho que era feito pelo desenvolvedor do jogo vai ser feito pela própria máquina. Então isso que é a importância de ter uma tecnologia que consegue fazer isso mais rápido para poder economizar nos frames, na potência da máquina. Por que isso é pesado? Porque aí não tem um desenvolvedor, mesmo quando ele desenvolve e faz, quando ele ativa o Ray Tracing, desconsidera tudo que foi feito pelo desenvolvedor sobre sombreamento, luz aplicada ao caso, e aí a máquina começa a fazer o sombreamento de acordo com cada parte aqui, que você tem que lugar que você tem que colocar. Então, isso vai usar mais potência da máquina. Isso que acaba atrapalhando um pouco o desempenho do processador em geral. E o que a NVIDIA fez para corrigir isso? Ela simplesmente aumentou os núcleos das novas placas, deixando partes de CUDA separadas só para esse tipo de processamento. Agora, por exemplo, aqui a RTX base deles, que é a 2060,
ela vem com 1920 CUDA cores, sendo que 240 são tensor cores que fazem o DLSS. Então, esses 240 núcleos que ela colocou destinado para fazer essa tecnologia de DLSS que vai fazer esse pensamento artificial de poder providenciar uma melhor solução para o Ray Tracing. Desses CUDAs que ela disponibilizou para a placa, 30 ainda são especificamente para o Ray Tracing, que é os RT Cores. Então ela tem aí esse tanto de núcleos justamente para poder usar somente no efeito do Ray Tracing e do DLSS. Então aprendemos aqui a olhar as tecnologias anteriores da NVIDIA para entender um pouco melhor. Aqui na GTX 960 nós podemos ver que os CUDA cores aqui deles, né, que eram 1024. Houve um aumento somente de 100 e poucos para a placa GTX 1060 de 3 GB de memória, e houve um aumento de pouco mais de 200 para a placa GTX 1060 de 6 GB. E houve 700 núcleos a mais para essa nova tecnologia. Por quê? Porque parte dela, quase 300 núcleos aí, são utilizados somente visando o DLSS e o Ray Tracing. Ou seja, se você não utilizar o DLSS e o Ray Tracing, você não vai estar contando com esses núcleos extras para poder fazer essa renderização, porque esses núcleos são destinados a somente essa atividade. Isso faz com que os frames ficam quase relevantes quando você não usa o DLSS e o Ray Tracing aplicado, de quando você usa ele normalmente. E isso nós podemos ver no próprio jogo, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Control, e depois do teste do Tomb Raider, que eu vou mostrar para vocês aqui como que é tudo aplicado no Ultra sem usar nada da NVIDIA, e tudo aplicado no usando a NVIDIA e mais o Ray Tracing. Você vai ver que a perca de FPS é quase nula. Então não compensa você usar essa placa sem utilizar o Ray Tracing ou o DLSS, porque você não vai estar ganhando desempenho por conta disso. Diferentemente das outras placas. Por que as outras placas teriam esse problema? Porque aqui você usando tanto a GTX 1060 quanto a 960, que são gerações antigas, você não teria um ganho ou manter, no caso, o uso com o mesmo tempo de resposta do seu desempenho, porque esses núcleos que você tem, você utilizaria para fazer também o Ray Tracing e também a renderização. O que aconteceria é que você não teria alguma parte do hardware especificamente para fazer a solução do Ray Tracing. Então você teria realmente perca com desempenho. E tem. Apesar de que a NVIDIA já disponibilizou o Ray Tracing para placas anteriores, na série GTX 10, que é a 1060, a 1070 e a 1080, também agora tem essa possibilidade de ter o Ray Tracing, mas você vai ter uma perca muito grande de frames por segundo. Por quê? Porque esses núcleos que você tem vão fazer o trabalho. Já na RTX da série 2060, 2080, 2070, você tem os núcleos específicos para isso, a parte do rádio destinada especificamente para fazer essa renderização do Ray Tracing. Então você não tem uma perca muito grande de frames por segundo por conta da utilização do Ray Tracing, quando você usa o Ray Tracing junto com o DLSS. Vamos ver isso agora no Control, que vai ser o nosso próximo passo do teste. Nosso próximo passo aqui é testar a prática, como funciona. Aqui o jogo está sem nada, né? Vou mostrar para vocês novamente, para quem não tem entendido no vídeo anterior. Olha aqui, essa parte aqui está 1080p, né? Isso aqui, resolução da renderização, é só se você utilizar o DLSS. Você utiliza o DLSS e pode renderizar ele numa resolução menor do que ela está, da resolução de 1083 aqui. Você pode diminuir a resolução para fazer a renderização utilizando o DLSS, que no caso aqui eu não vou estar utilizando, então eu posso deixar aqui normal. Eu não vou estar fazendo de uma resolução menor para uma resolução maior. Aqui eu fiz o desativo do Ray Tracing, e todas as configurações aqui estão no alto, no ultra, no máximo que pode colocar de cada parte. Então vamos lá. Aqui olhando, dá pra notar já ali, ó, tá vendo? A parte lá atrás, ó, eu mexo aqui, ó, aí dá pra ver um pouquinho mais escuro, ó lá. Agora quando eu faço aqui fica muito claro. Perde um pouco o brilho. Eu vou chegando perto aqui e consigo ver, mas olha aqui, tá claro. Agora tá normal. Claro, normal. Tá vendo? Não é muito bem feita a renderização. Olha aqui pra você ver esse risco branco que fica passando. Vendo? E a renderização tá aqui, normal. O jogo é meio estrelhado mesmo, porque eu já falei que isso aqui faz parte do tipo de utilização, porque eu não estou usando nenhuma tecnologia da NVIDIA. Seria utilizado em qualquer placa. Olha lá atrás como está.
Agora vamos utilizar aqui só o DLSS para ver se tem realmente uma perca de qualidade. Eu vou entrar aqui nas opções e vou lá na exibição, vou colocar o DLSS e vou diminuir a resolução. Aqui, ó, diminuiu para 1080. Ele vai pegar uma resolução em HD e transformar ela em 1080p. É isso que ele vai fazer. O jogo vai fazer com que os núcleos para processamento vão processar ela em uma resolução menor. E os outros núcleos destinados para o DLSS que vão preocupar em fazer ele transformar ele em Full HD. O que acontecia, que o Léo até fez a sugestão, é que antigamente tinha esse problema que ele não fazia um bom trabalho. E aí realmente ficava borrado. Que ele esticava os pixels e ficava borrado. Com o DLSS 2.0 isso foi corrigido. Podemos ver que agora vou sair de uma resolução renderizada em HD para uma Full HD. Como que a NVIDIA vai se comportar nesse caso. Olha só. Vocês não vão conseguir ver, talvez vocês estão vendo no celular, se vocês colocarem no notebook ou no computador, vocês vão ver que a renderização do jogo melhorou. O DLSS utilizou o serrilhamento dele melhor do que o renderizamento do jogo, que é usado aqui pelo caso do MSAA. Ficou uma moção melhor. Ainda tem o problema do vidro aqui, porque isso é a renderização do jogo, né? Então vai ter aquele problema que eu não coloquei o Ray Tracing. Então que não consigo fazer a minha imagem aparecer. E também, quando, de acordo com eu vou mexendo aqui, esse branco aqui vai ficando aqui na tela. Olha lá, ó, se eu sair mais pra cá, vai ficar tudo branco ali. Ó, olha lá. Ó, não dá pra ver mais nada lá. Por quê? Porque isso é do jogo, a renderização do jogo. Vamos colocar o Ray Trace para ver se tem uma diferença. Mais uma solução. Vamos colocar aqui o Ray Trace. Alto. Com tudo personalizado. Vamos ver como vai ficar. Melhorou a renderização pela que estava anteriormente. E agora, cadê aquele problema lá? Ó. Olha lá. Ilumina aqui, ó. Olha pra você ver. Eu tô de longa distância e ainda tá refletindo ainda. Não faz aquele branco mais, aquela coisa esquisita. E eu vou chegando perto, ó. Vou conseguir enxergar o que tá lá dentro. Porque aqui de longe fica tão longe que você só consegue ver o reflexo. É quando você olhar num vídeo de verdade. Tá? Agora, quando eu chego mais perto, eu consigo ver lá dentro. Eu consigo ver a minha imagem. Olha a minha imagem aí. Ó, tá meio escuro aqui porque tá falta de luz, mas olha a cabeça dela aí. Dá pra ver, ó. Olha lá aí no meio. Vamos olhar, tá vendo? Dá pra ver, ela se mexe e vai mexendo junto. Esse processamento é feito por núcleos separados, então independentemente se você está com uma placa RTX e não está usando, você não vai ter um ganho de desempenho porque você não está usando. Você vai ter só a perda do efeito. Por quê? Porque os núcleos são destinados justamente para isso, para essa renderização. Agora nós vamos ver o FPS, o que eu estou querendo dizer justamente com isso, sem usar nada e usando o DLSS e o Ray Trace para vocês verem que realmente não justifica você não usar essa tecnologia. Vamos para o próximo passo, que é o teste de frames por segundo no Shadow of Tomb Raider. Indo agora aqui para o jogo Shadow of Tomb Raider, para a gente fazer o teste do FPS, para ver se realmente faz essa tanta diferença que pode fazer com o uso do Ray Trace. Primeiro teste que a gente vai fazer de FPS aqui, vai ser aqui no Full HD, né? Sem o DLSS, tela cheia, exclusiva aqui, com o anti-serrilhamento feito pelo SMAA, né? Os gráficos aqui tudo no máximo, aqui no alto, no máximo, tudo no ultra, aqui o máximo que pode haver. E aí nós vamos começar então com o teste de performance sem o DLSS e sem o Ray Trace. A idade de sombra do Ray Trace desligado. Não, então vamos começar o teste aqui, eu aperto aqui para fazer o teste e vamos ver nessas configurações mais altas do jogo, com tudo no ultra, com anti-lag e tudo mais, quanto a média de FPS que vai dar aqui no jogo. Então eu vou deixar aqui fazendo esse teste, né? E vou saltar para a última parte aqui, deixar só iniciar aqui o teste aqui e eu solto para a última parte para ver quanto que deu nessa primeira parte. Começou o teste. Vou saltar aqui e mostrar quanto que deu no final. E depois vou ligar o DLSS e ver tudo. Bem, como podemos ver aí ao final do teste, temos que a média de FPS foi 71, né? No máximo que a qualidade pode colocar. Então aqui nós temos aqui o CPU, foi testado, a GPU, o mínimo que conseguiu foi 61 FPS e o máximo foi 90, e a média foi 72, aqui como pode ver aqui no cantinho do lado direito aqui. E essa foi a média dela
Aí, sem o Ray Trace e sem o DLSS. Agora vamos entrar aqui então para colocar, ligar ao RTX aqui do DLSS. Então, estamos ligando o RTX. O 3 deixando ainda no máximo, e agora vamos usar com o Ray Trace. Para fazer também no Ultra, vamos colocar aqui no máximo para poder fazer o máximo. Tem várias aqui, né? Mas eu vou usar ela no Ultra com a maior qualidade que a gente tem possível. E vamos ver aqui, fazer novamente o teste de performance, quanto que vai ter essa diferença, se ela vai ser realmente relevante ou se vai ser só um ganho mesmo de qualidade, de sombreamento e em qualidade de gráfico, com o mesmo desempenho no final das contas. Então, bom, aí na tela nós podemos ver que na configuração do Ray Trace alta aqui, nós tivemos a média do mesmo FP72, que foi a mesma média de quando não tinha nada aplicado. É o jeito que eu falei para vocês, que não tem assim, um sentido assim de você não usar da tecnologia. Porque apesar de estar tudo no Ultra aqui, o Ray Tracing, que no Ultra, no médio ou no alto, é só uma configuração a mais. Ainda as configurações estão todas no Ultra, e o Ray Tracing é um plus, né? Seria uma coisa a mais do que ainda não seria aplicado no caso da qualidade de sombras aqui. Então, ainda no alto, aqui nós tivemos a média então do mesmo FPS, que o máximo chegou a 112.052, a média 74, 72. Como você pode ver que nos resultados, a qualidade estava assim predefinida no máximo, tudo no Ultra, só que a qualidade das sombras estava no alto e não no Ultra. E a qualidade do Ray Trace, que deu o mesmo tanto de FPS, foi a qualidade no alto também, do sombreamento. Ou seja, então aqui a qualidade da sombra era a mesma. Então aqui essas duas aqui são semelhantes. E aqui nós temos o que eu estava falando, que é a mesma qualidade de FPS para duas configurações, com e sem Ray Tracing. Ou seja, não faz diferença o uso do Ray Tracing para a configuração gráfica da placa. Se você não utilizar ele, igual foi o caso aqui, eu utilizei o sombreamento no alto, sem o Ray Trace, consegui FPS 71. E aqui eu utilizei o DLSS e mais a qualidade do Ray Trace não alta, da mesma qualificação de aqui da qualidade de sombras. E consegui os mesmos 71, 72 de FPS. É nesse sentido que eu estou falando. Você não tem uma perca gráfica por conta dos núcleos que vão ser destinados a fazer o Ray Trace, porque os núcleos deles são separados para esse tipo. O que o DLSS faz é pegar uma renderização menor, igual o que eu estou fazendo aqui, olha, a média foi de 93, rodando ela tudo no Ultra aqui, mas com o vídeo aqui sendo feito sem o Ray Trace aqui, no 120, no 720p pixels, né, na resolução HD. O Ray Tracing faz justamente isso, ele renderiza a função dos núcleos normais a renderizar uma resolução abaixo, como se fosse 720p, né, em HD, e ele faz os núcleos que ele tem destinado para transformar isso em Full HD. Aí ele melhora o FPS da máquina em geral e usa os outros quadros que tem do núcleo também, além dos RT Cores e dos próprios núcleos, para ajudar na renderização que o Ray Trace exige da máquina. Então, por exemplo, se eu não estivesse usando o Ray Trace nessas mesmas configurações que eu fiz aí do DLSS a 720p em HD para Full HD, eu teria uma média aí de 93. Aqui temos aqui até que o máximo que chegou a atingir 160. Então teve que foi 90, 95, 120. Então essa é uma qualidade gráfica que ela teve muito acima do normal para poder fazer e converter esses frames que ela teria a mais aqui para poder ajudar na divulgação do Ray Trace. Então, tendo um gráfico com as configurações anteriores, ficaria mais ou menos assim. Olhando no site aqui do Notebook Check, que tem várias comparações tanto de CPUs de notebook quanto de caso também de GPUs de desktop, né? Mas eu vou fazer aqui a comparação com a GPU porque é o que eu estou usando no notebook. Então vamos aqui estou colocando aqui a comparação entre as placas, né, da série 20, 10 e 9, né, que começou com a GTX 960, GTX 1060 e GTX 2060, que é o Shadow of the Rain, sombras do recurso do túmulo, beleza. Aqui nós podemos ver que a resolução que nós chegamos aqui no tudo no Ultra, né, que está essa daqui, ó, Ultra e a qualidade pré-definida da assombramento, que foi aquela que nós encontramos que quando você faz a pré-definição do Ultra vai para o normal, em torno de 75, foi o que nós atingimos, 71, né, foi bem parecido com isso. Então isso aqui é o resultado que dá para fazer no Ultra, no Shadow of the Raider com essa placa.
Na GTX 1060 faz 48 e na 960 já faz 17. Então olha para você ver como seria já a resolução para chegar nessa aqui. Só que nós fazemos para poder usar o Ray Tracing? A máquina faz a resolução como se fosse em torno de 120. Aqui nós estamos aqui na resolução baixa, né? Eu utilizei o 720p em HD, mas usei tudo no Ultra. Então ele pega mais ou menos essa renderização que ele faria, né? Que aqui está mais ou menos 120, lá daria como se fosse 92. Aí ele transfere, né? Faz os núcleos separados, que são os 240 núcleos. Eles fazem a transformação para ficar a imagem Full HD. E aí os frames que sobrariam aqui, eles são utilizados juntos com o RT Cores, com os 30 RT Cores, né, que são destinados por Ray Tracing, para poder chegar aqui ao 75, a média que faria sem o uso do Ray Tracing e sem o uso do DLSS. O DLSS, ele faria ficar maior os frames por segundo, mas a intenção do uso dele é para fazer o Ray Tracing funcionar melhor. Então você utilizando as duas tecnologias, você chega aqui, porque ele pega essa tecnologia que você vai colocar aqui, ó, você vai renderizar a máquina, os núcleos normais dela vão renderizar em 720 e os núcleos específicos do DLSS vão transformar essa resolução em Full HD. E aí com o uso do Ray Tracing você vai chegar nos mesmos 75. O que aconteceria se você fizesse aqui na GTX 1060 ou na 960? Esses 48 aqui você já tem dificuldade para poder fazer a renderização aqui. Você não vai ter essa opção de colocar ele em uma resolução melhor. Esses 48 que você teria aqui, você teria uma perda nesses 48 para fazer o uso do Ray Tracing. Você não tem o DLSS para poder fazer uma resolução menor aqui, ó, fazer o Deep Learning trabalhar, que é a inteligência artificial, trabalhar com o Super Slim, que é por isso que chama DLSS, Super Lens, né? Para poder fazer que essa resolução chegue até lá. Você não tem essa opção nas placas anteriores. Então você vai pegar aqui o software, realmente pegar esses 48 FPS, e nesses 48 você vai ter a queda para chegar no Ray Tracing. Conforme podemos observar aí em toda essa análise imatura, claro, que eu também não sou especialista e também não tenho qualidade de vídeo dos youtubers aí que fazem configurações melhores, mas foi o jeito que eu consegui para explicar melhor essa tecnologia para quem ainda não tem entendido. Inclusive, assim, mais fácil entendimento com a parte prática, a parte teórica, né, tudo mostrando como funcionaria, para chegar no final aí e mostrar que o Ray Tracing veio para ficar, né? Assim, apesar das pessoas, algumas não gostarem de tecnologias que não vingaram, igual 3D, igual a realidade virtual, que pode dar dor de cabeça a algumas pessoas. Eu particularmente gosto das duas, tanto da realidade virtual quanto a 3D. Mas acredito que realmente tem gente que tem aquele problema de cabeça, não consegue ver direito, não acha tanta graça, e até o 3D não vingou, a tecnologia aí da realidade virtual ainda está no mercado, mas tem gente que não gosta. Mas o Ray Tracing não tem nada a ver com isso. A única dor que dá no Ray Tracing, na verdade, é no bolso, né? Porque tá caro ainda a tecnologia, mas em questão gráfica não tem o porquê da dor de cabeça nem nada. Ela só vem a ganhar, só vem a acrescentar. Então não é uma coisa que vai acontecer ou não, ela já acontece no cinema. Ela está passando para os jogos, fazendo a transição para os jogos. E ela vai ficar mais barata também, porque agora ela é a tecnologia que só a NVIDIA está usando, mas a AMD e a própria Intel já estão fazendo placas gráficas capazes de fazer a simulação do Ray Tracing e de fazer até a própria tecnologia do Ray Tracing. E os próximos videogames das próximas gerações aí, o PS5 e o Xbox também, está com essa tecnologia porque ela veio para ficar. Então aqui é só uma resumida sobre tudo o que isso significa. Eu acredito que agora não tenha ficado mais dúvida. Se tiver ficado com alguma dúvida, eu estou aí também para tentar resolver. Não sei de tudo, né, mas eu posso estar tentando ajudar aí pelo tudo que eu pesquisei e que eu procurei saber a respeito da tecnologia, porque eu sou essa tecnologia que a máquina pode aprender e desenvolver, e a NVIDIA pode se comunicar, né, fazendo esses testes, tanto que os testes foram feitos. Ela tem 1 ano e pouco aí que ela está no mercado e ela não tinha essa boa renderização, as primeiras foram ruins, mas agora ela aprendeu, né, e graças à NVIDIA está conseguindo trazer um bom resultado aí na prática, como eu mostrei para vocês. No mais, aquele abraço, qualquer dúvida nós estamos aí.